Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber mais sobre o programa Conhecendo o Parlamento, pelo qual alunos das redes de ensino pública e privada do DF conhecem a Câmara Legislativa, um passeio voltado à formação política e cidadã dos jovens da capital. Semana do Meio Ambiente. Vamos conferir as ações e projetos colocados em prática no DF para assegurar um futuro mais sustentável para os brasilienses. Futebol americano em Brasília. Acompanhamos a abertura da Taça Cairo Santos para saber por que este esporte tem ganhado cada vez mais adeptos no Distrito Federal. E, claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de junho. A sessão ordinária do último dia 7 foi marcada pela aprovação do projeto de lei que institui a advocacia dativa na capital federal. A matéria é de autoria do Poder Executivo e possibilita que advogados privados atuem na assistência jurídica gratuita no Distrito Federal, sendo devidamente remunerados pelo Estado para esse tipo de trabalho. A questão desagrada os defensores públicos, que entendem que esse tipo de atuação deve ser feita exclusivamente por servidores concursados. Por conta disso, parlamentares de oposição negociaram emendas para alterar o texto original do Executivo. Entre as mudanças aprovadas está uma emenda que restringe a advocacia dativa a profissionais inscritos há, no máximo, 5 anos na OAB, garantindo assim que o programa seja voltado apenas a advogados em início de carreira. Por mim, não existiria esse projeto. O que existiria era o desejo do governo de fortalecer a defensoria pública, fazendo com que os concursados sejam chamados, tendo recursos necessários, para fazer com que a assistência pudesse ser prestada em todas as varas aqui do Distrito Federal. Mas o Poder Executivo encaminhou o projeto. O Poder Executivo tem maioria nessa casa e poderia simplesmente aprová-lo integralmente da forma como ele veio. Mas nós insistimos em fazer uma série de emendas que, ao nosso ver, melhoram o projeto. Os distritais também aprovaram emenda que possibilita que jovens advogados residentes no entorno participem do programa. A emenda número 2, ela versa sobre a inclusão da possibilidade desse advogado iniciante, residente na região do entorno, na RID, que ele possa participar desse projeto. Eu digo isso porque eu fui criado no Valparaíso, região do entorno, mas eu tinha toda a minha vida de ensino e profissional no Distrito Federal. Outra emenda aprovada pelo plenário prevê que o programa seja gerido por um comitê dirigido pela Defensoria Pública, composto por 3 integrantes, um membro da própria Defensoria, outro da OAB e um último membro vindo da Secretaria de Justiça. Também no dia 7, os distritais aprovaram 2 projetos de lei voltados para os direitos da mulher. O primeiro deles institui o mês Maio Furta-Cor, dedicado a ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. A outra proposta aprovada cria o Dia da Mulher no Cooperativismo, que será comemorado anualmente no dia 15 de agosto. No dia 8, vários deputados usaram a tribuna para criticar a situação dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. Eles são postos de assistência social mantidos pelo governo para atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. São 27 unidades em funcionamento, consideradas precárias por parte dos parlamentares. Tem gente que está morrendo e não recebe o benefício do caixão para ser sepultado, as pessoas pobres, porque não tem ninguém para atender. Estive antes de ontem lá no CRAS da Estrutural. Centenas de pessoas chegaram lá 3, 4 horas da manhã no frio, fizeram uma fila improvisada para receber senha. E só 20 receberam senhas. Só 20 pessoas. As outras foram para casa, com fome, sofrendo. E o governo do Distrito Federal comete um crime humanitário quando não ampara os desamparados. Quando humilha as pessoas na fila do CRAS. A assistência social não funciona há 2 anos.
Eu acompanho casos aqui de pessoas que estão esperando uma ligação do 156 há 2 anos. Só 2 anos. Imagine uma pessoa miserável, precisando ter acesso ao cadastro dela e ela não consegue ser atendida. O parlamento faz leis, fiscaliza o poder executivo e também debate importantes temas que impactam a sociedade, mas também é lugar de aprendizado e formação política e cidadã. Esses princípios pautam o programa Conhecendo o Parlamento, promovido pela Escola do Legislativo, a ELEGES, vinculada à 3ª Secretaria da CLDF. O programa está voltando depois de 2 anos parado por conta da pandemia do novo coronavírus. Entre os dias 7 e 10 de junho, a Câmara recebeu a visita de 505 estudantes e 29 professores de 4 escolas. Em 2 horas de atividades, eles participaram de palestras e visitaram as dependências da casa. Qual que é a importância? A importância ela é primais. É fazer com que os estudantes em geral, tanto da rede particular quanto da rede pública, conheçam o parlamento. E explicarmos para eles que existem 3 pilares da democracia, que é o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. A ELEGES pretende trazer à CLDF 5.000 estudantes nos próximos 5 meses. Eles aprendem um pouquinho para que serve o parlamento, qual a característica do poder legislativo, né? Quais as funções do poder legislativo, o que é um deputado distrital, o que ele faz. Então ele traz uma educação cidadã. É muito importante, principalmente nesse ano, né, de que a gente tem eleições, que eles entendam o poder que a gente tem nas nossas mãos de decidir quem serão os nossos próximos governantes, quem vai nos representar nessa casa legislativa. A gente costuma dizer que não se vive sem política, né? A política norteia os nossos rumos. E os nossos alunos, por estarem na idade já entre 16 e 18 anos, precisam desse direcionamento, dessa parte de conhecimento das leis, qual o trabalho parlamentar, qual a importância de um deputado distrital, qual é a execução do trabalho que ele faz no dia a dia e qual o retorno que ele dá na credibilidade que a pessoa tem ao direcionar um voto a ele. Esse estudante disse que não costuma acompanhar muito a política no dia a dia. Mas a visita, a primeira dele à CLDF, o estimulou a querer buscar mais informações sobre a área. É o que vai gerar o nosso futuro. E se você não conhece o que está acontecendo agora, no futuro você pode se prejudicar. Nesse momento, as inscrições para participar do Conhecendo o Parlamento estão fechadas, mas é possível fazer cadastro na fila de espera. Para conhecer mais sobre o programa, entre na página da Escola do Legislativo no site da CLDF. Preservação ambiental como semente para o futuro. Essa é a ideia por trás da Semana do Meio Ambiente, que no DF foi comemorada entre os dias 5 e 11 de junho. Uma iniciativa que tenta chamar a atenção da sociedade para pautas que tratam da conservação de nossas riquezas naturais. Diversos órgãos governamentais aproveitaram a deixa para apresentar ações e projetos focados na preservação da natureza. É o caso do Plano Carbono Neutro, projeto da Secretaria do Meio Ambiente que pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa no DF. As metas são ambiciosas. A proposta prevê que em 2025 as emissões do DF sejam 25% menores que o verificado em 2013. Já em 2030, essa redução deve chegar a 37,4%. E aqui em Brasília nós saímos na frente de todas as unidades da federação, no sentido que colocamos uma meta distritalmente determinada de redução das nossas emissões. O Brasil já tem em Paris o seu compromisso, a União. E agora nós somos o primeiro estado que tem um compromisso também, além do compromisso da União. Encarregada da gestão dos recursos hídricos da cidade, a ADAS aproveitou a Semana do Meio Ambiente para lançar, em parceria com o SLU, uma campanha para incentivar o uso dos papentulhos para o descarte de resíduos provenientes de pequenas obras e reparos de casas. A falta de conscientização causa problemas sérios ao meio ambiente no DF. Só no ano passado, 612 mil toneladas de entulho foram retiradas das ruas da capital. A conscientização da população acerca dessa questão dos resíduos sólidos será fundamental
para o sucesso, né, dessa nossa campanha e para que a gente evite problemas no futuro. Responsável pela coleta dos resíduos sólidos na cidade, o SLU também promoveu suas ações de conscientização. No dia 7, o órgão inaugurou um papa-lixo na rodoviária do Plano Piloto. Com capacidade de armazenar até 5 metros cúbicos de lixo, a estrutura evita maus cheiros e previne a aglomeração de insetos e de roedores, ajudando a manter limpo um dos locais mais frequentados da cidade. No caso aqui da rodoviária, são os pequenos comerciantes que vão ter a oportunidade de trazer os seus rejeitos orgânicos para cá, né? Ele não cabe, obviamente, o material reciclado, que esse deve ser colocado para as cooperativas de catadores. E não cabe também aquele lixo de banheiro. Mas o restante dos resíduos, todos, devem ser depositados aqui no Papa Lixo. Estamos tirando o lixo da rua, os lixos que ficam amontoados em containers, colocando num lugar totalmente apropriado, livre de pragas, roedores, né, de insetos. E assim, a população da rodoviária, os usuários da rodoviária, os usuários da área central de Brasília só tende a ganhar. Já a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação reforçou o itinerário do Reciclotec. A iniciativa recolhe lixo eletrônico pelas ruas da cidade, destinando esses materiais para reciclagem. Um trabalho feito em parceria com a ONG Programando o Futuro. O programa Reciclotec tem dado uma resposta para adequado tratamento ao lixo eletrônico, reciclando parte desses produtos, desfazendo os equipamentos e devolvendo os materiais para novos usos, como também devolvendo equipamentos inteiros às fábricas. Só no ano passado nós doamos mais de 1.500 computadores. Aí literalmente saiu para o Brasil todo e não só para o GDF, mas a iniciativa sempre partiu daqui de dentro. E além dos equipamentos doados em condições de uso, a gente encaminhou para a reciclagem mais de 100 toneladas de lixo eletrônico. A pauta ambiental também preencheu espaço na Câmara Legislativa. Ao longo de toda a Semana do Meio Ambiente, foram oferecidas palestras e atividades especiais, com direito a ações de reciclagem e exposição do Museu da Limpeza Urbana do SLU. Representando a CLDF durante a cerimônia de abertura da Semana do Meio Ambiente no Palácio do Buriti, o deputado Agaciel Maia garantiu que a pauta ambiental é prioridade para os deputados distritais. Em nome de todos os deputados distritais, todas as políticas que forem para a Câmara Legislativa do Distrito Federal para fortalecer o meio ambiente, com certeza terá tramitação célere. Final de semana ensolarado em Brasília. Clima perfeito para um programa tipicamente brasileiro. Ir ao estádio, curtir uma partida de futebol americano. É isso mesmo. Em plena capital do país do futebol pentacampeão, o interesse pelo esporte jogado com a bola oval não para de crescer. Dizer que é fácil implantar o futebol americano numa cultura que é muito de futebol tradicional, né, é difícil, porque as pessoas acham ainda que é muito agressivo, que é muito bruto, mas que não conseguem enxergar o que é o xadrez, que é o esporte, né? Quem conhece o esporte não tem volta. Quem conhece, entende um pouquinho, assiste ao jogo, se apaixona. Ao longo do mês de junho, a cidade é palco da Taça Cairo Santos, torneio que reúne as principais equipes do Distrito Federal e da vizinha Goiânia. A competição ocorre em formato triangular, com confronto entre os 3 times participantes, os Tubarões do Cerrado, o Gama Leões de Judá e o Goiânia Rednecks. Ao final dos embates, os 2 times com melhor retrospecto enfrentam-se na grande final, que ocorre no dia 25 de junho. São times muito tradicionais, o Brasil inteiro conhece, tem jogadores estrangeiros, contratações de outros lugares. O Tubarões do Cerrado é o time de futebol americano mais antigo em atividade na capital federal. Fundada em 2004, a equipe ficou conhecida pelos treinos realizados no gramado da Esplanada dos Ministérios e hoje disputa os mais importantes torneios da modalidade no país.
é bem gratificante, na verdade, porque de certa forma eu faço parte da história do esporte, né? Então a minha ideia é justamente essa, agregar valor para o time, agregar valor para o esporte e fazer com que ele cada vez atinja mais pessoas. No DF, o grande rival do Tubarões é hoje o Gama Leões de Judá. O confronto entre as duas equipes marcou a abertura da Taça Cairo Santos. Os dados não mentem, é o esporte que mais cresce no país e a galera fica bem curiosa, pergunta, pô, como é que é e tal, quando é que vai ter jogo, quero conhecer e tudo mais. Então, acredito que a receptividade está enorme, o crescimento está enorme. A gente está fazendo um bom trabalho, e não só a gente, mas como todo o cenário nacional, na divulgação e na proliferação do esporte. O clássico candango terminou com vitória do Leões de Judá pelo placar de 17-0. Touchdown, quarterback, linebacker, wide receiver. Neste esporte importado recentemente dos Estados Unidos, todos os termos são em inglês. Até o campo não é medido em metros, mas em jardas. Nem todos os torcedores entendem completamente as regras, mas isso não impede que a modalidade ganhe cada vez mais fãs aqui no Brasil. Para ser sincero, até hoje ainda não sei tudo das regras, mas o inglês também é meio complicado, mas a gente vai aprendendo. Sei quando é touchdown, eu já sei como é que é, comemoro, mas algumas regras eu ainda não sei particularmente. Quem ainda não assimilou todas as regras do esporte pode ficar tranquilo. Até os maiores especialistas no assunto afirmam ter tido dificuldades no início. No começo um pouquinho, mas o jogo é bem intuitivo. Depois que você pega a estratégia do jogo, do que os jogadores têm que fazer em campo, você consegue assimilar melhor as regras e aí você consegue, enfim, arbitrar o jogo de uma maneira justa para os dois lados. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.